Bem-vindos e bem-vindas ao podcast As Novas Vozes do Luxo. Eu sou Cláudia Brandão, especialista no luxo contemporâneo, ao lado de Tipiti Barros, anfitriã de conversas e facilitadora criativa, e nós criamos esse podcast para discutir o luxo em transformação. Um luxo que demanda mais inovação, sustentabilidade e humanização. E aqui nós trazemos pessoas, marcas, empresas que estão redesenhando o luxo. Um luxo mais atento ao consumidor que está cada vez mais consciente. Eu estou aqui junto com a Tipiti Barros para receber uma convidada muito especial, Gláucia Guarcelo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, só para contextualizar aqui um pouquinho, eu conheci a Gláucia e no momento que eu ouvi a Gláucia falando, eu mandei mensagem para a Tipi, eu falei, precisamos trazer a Gláucia aqui, porque a Gláucia é muito novas vozes. Bom, a gente se conheceu, então, num evento, na verdade, que o Maurício Cubo, CEO da Júlio Cubo, fez para o lançamento de uma nova coleção. E como a Júlio Cubo está muito conectada com o luxo sustentável, eles fizeram um talk sensacional, onde eles trouxeram uma voz indígena, uma mulher indígena, e trouxeram a Gláucia para fazer esse contraponto entre tecnologia e ancestralidade. E aquele talk foi simplesmente incrível, mas a fala da Gláucia me encantou demais, essa visão, essa clareza sobre presente e futuro. Então, foi realmente um convite que muito nos honrou você ter aceito, para a gente poder ouvir um pouco mais da tua visão de toda essa questão de tecnologia e como que o luxo se pluga a esses futuros possíveis, né? Então, vou pedir para você se apresentar aqui para a nossa audiência. Tá, joia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz, super honrada de participar. Falando um pouco da minha trajetória, do meu trabalho, eu hoje sou responsável pela Singularity University aqui no Brasil. Singularity, que é uma escola que nasceu no Vale do Silício. Ela foi uma joint venture entre dois futuristas, o Peter Diamandis com o Ray Kurzweil, conjunto com a NASA e o Google da Califórnia, muito pautada em como a gente pode usar tecnologias exponenciais e estudos de futurismo, né, a gente chama de foresight, para construir futuros que gerem impacto nos grandes problemas da humanidade. Então a gente é muito pautado pelos desafios globais da ONU e como a gente usa tecnologias exponenciais para endereçar estes grandes desafios do mundo. E aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo conteúdos proprietários, tanto de futurismo quanto de tecnologia, para C-levels e empreendedores, para ajudar o mercado de trabalho a adotar tecnologia de forma consciente, em todos os sentidos, consciente para o planeta, mas também consciente do conteúdo técnico envolvido naquelas tecnologias também. Falando de formação, eu sou engenheira civil de formação, fiz meu mestrado na engenharia de produção, me formei no UFMG, fiz mestrado na UFRJ, e fiz meu MBA e meu doutorado na UFRJ também na COPEAD. Mas aí já na administração, na área de estratégias de inovação e ventures. Então eu sempre trabalhei e leciono muito nessas áreas, né? Que são as minhas áreas assim mais de interesse. E sou apaixonada por moda há muito tempo. Não só pela moda, eu sou apaixonada por arte como um todo, história. Acho que você percebeu bem lá no painel. E para mim a moda ela é parte da história da humanidade muito importante, né? A moda é a arte que você veste todos os dias. E que comunica, e que muda comportamento, e que reflete comportamento. Então, acho que por isso que eu fiquei tão emocionada com o convite, porque é uma área que me toca muito. Vai ser sensacional te ouvir. Nossa, vai lá, Tipi. Agora eu quero saber como é que a gente vai falar de inovação, né, com luxo. Vai ser um desafio aqui, vai ser muito assim, bom. Acho que tem conteúdo maravilhoso pela frente. Bom, você está aí no meio de inovação, adoro esse campo, não é meu campo de profundo conhecimento, mas acho imprescindível. A gente sempre fala no Novas Vozes, para você praticar a inovação, primeira coisa, você se alinhar ao contexto, entender o que está acontecendo, estar antenado, ampliar a linguagem, né? Eu tenho certeza que a gente vai conversar. Já começou falando aqui de ODS, já começou falando de várias coisas. Será que eu conheço isso? Então, gente, ampliem linguagem, né? E transforma a mentalidade. Porque a gente sabe que os problemas que nos trouxeram até aqui não vão ser resolvidos com a mesma mentalidade atual. Então, essa é o desafio de quem quer inovar, né, Gláucia? E dentro do luxo, fazendo a ligação aí, porque também a gente chamou para falar de luxo, a gente diz que o luxo, o ecossistema do luxo, as empresas do luxo, elas devem ser protagonistas das nossas mudanças. Por quê? Porque elas têm um grande poder de influenciar comportamentos, costumes. Ah, mas o luxo é só para quem tem muito dinheiro? Não, o luxo ele impacta
uma grande quantidade de pessoas. A gente diz que quem não pertence, aspira ou copia. Então, eu queria, você que vem da área de inovação e ama luxo e moda também, você acha que o luxo pode ser uma ferramenta para a gente projetar futuros desejáveis? Eu super acredito nisso, porque o luxo, ele sempre teve esse papel, como você bem disse, de inspiração, de ditar a sociedade, né? Se a gente pega mais na antiguidade, até chegar ali à Idade Média, o luxo era quase um direito divino, né? Eu tenho a riqueza porque eu sou escolhido por Deus para ser um líder aqui, seja o faraó, que é o próprio Deus, seja o rei, o monarca, que é o escolhido por Deus para estar na terra reinando. E a riqueza e o luxo estão nesse contexto de inspirar a plebe a olhar para cima e falar, meu Deus, né? Aquilo é inspiracional. Quando a gente vai mais para a sociedade industrial, o luxo ele vira objeto de desejo, né? Eu quero me tornar burguês, eu quero ser dono dos meios de produção. O luxo é parte disso, porque é como o burguês se veste, é como o burguês utiliza as coisas, interage com o ambiente. E quando a gente olha para o futuro, o mercado do luxo ele tem algumas características que o tornam muito apropriado para ser protagonista dessa história toda. Mas que também pode ser o vilão, a depender do caminho que ele tomar. É um mercado muito rentável, né? O luxo não é precificado pelo custo, ele é precificado pelo valor percebido, que é muito alto. Mercados muito rentáveis, historicamente, são aqueles que podem experimentar. E quando a gente fala de inovação, né, que tem margem para experimentar, porque eu sou muito rentável, eu tenho espaço para poder usar, né? Se eu pego o varejo tradicional, a margem é muito pequena. Como eu vou usar no varejo tradicional? Eu não tenho eu não tenho elasticidade para usar. E na inovação, principalmente em tecnologias exponenciais, uma coisa que você falou é muito verdade. O que essas tecnologias trazem são futuros que eu não consigo projetar a partir dos dados do passado. Porque eu rompo paradigmas de como as coisas acontecem. Então, eu não posso pegar minha performance histórica e jogar ela para frente, porque a tecnologia ela faz um paradigma completamente novo de como fazer aquilo acontecer. E na hora que o setor de luxo assume esse protagonismo de utilizar soluções conscientes para inspirar, mas ao mesmo tempo de também experimentar tecnologias que podem criar coisas completamente diferentes, eu acho que ele é um dos poucos setores que, primeiro, faz isso ser um movimento do bem para toda a cadeia, porque, como você bem falou, ele inspira. Segundo, ele tem oxigenação suficiente para, se não der bom, poder experimentar outras coisas. E isso no horizonte 3 de inovação, que a gente fala, que é o horizonte mais disruptivo, né, da inovação, é justamente como eu crio experimentos que eu posso tentar testar outros mercados, outras soluções, outros produtos e ver aquilo que funciona ou não pela resposta daquele mercado. E não é todo setor que tem elasticidade para fazer isso. Então, não só pelo que ele representa e pela influência, mas também pelo volume de margem que ele tem, o coloca numa posição que quase nenhum outro setor tem nessa nova jornada. O que joga contra? O tradicionalismo do luxo, ele deve ser pautado na história, no sentido de trazer um valor cultural atrelado. Mas quando o tradicionalismo ele se torna antitecnologia, né, ele se torna conservador em relação a coisas que não são opcionais, você também perde uma chance significativa de letrar a sociedade em coisas que ela precisa ser letrada, né? Coisas que virão a sociedade gostando ou não, querendo ou não. Eu estava comentando que hoje eu vi uma matéria na Exame falando que 70% dos skills que a gente utiliza hoje no mercado de trabalho serão substituídos até 2030. Isso é tecnologia que não é opcional. Né? Não é sobre, eu sou contra a inteligência artificial. Muito bem, não vai fazer diferença nenhuma, ela vai continuar se desenvolvendo. O ponto é, uma vez que ela exista, como eu consigo ser parte disso? Se a gente fala que soluções digitais hoje são sine qua non, né? Elas vão existir de qualquer forma, como eu trago o luxo para o digital? Né? Como eu trago a experiência do luxo para o digital? Como eu trago o senso de pertencimento para o digital? Né? Todas essas são discussões relevantes, assim. Muito bom, excelente. E aí você falou, né, bastante a questão da inovação tecnológica. O luxo, ele é inovador por natureza. Sim. Ele precisa realmente sempre trazer essa novidade, despertar o desejo por algo novo. E você falou muito bem, né? Ele tem essa função de ser um educador sobre novas possibilidades. Eu gosto muito desse olhar para o luxo. E a gente já vê, assim, empresas que estão realmente à frente. O grupo LVMH, por exemplo, dentro da Louis Vuitton, uma das marcas mais
tradicionais do luxo, fundada em 1854, eles têm essa veia da inovação com a questão de raça, de gênero. A gente vê esse movimento muito forte na questão da representatividade, diversidade. Então, Louis Vuitton é sempre um dos cases que a gente traz para dentro do nosso workshop, As Novas Vozes do Luxo. Então, a gente sabe que a inovação faz parte, não apenas a tecnológica. Mas como você acha que o luxo pode ser esse catalisador de inovação, plugando tecnologia e sustentabilidade em vários âmbitos? Eu acho que quando a gente vê, né, nesses movimentos que algumas marcas de luxo têm feito, eu não me preocupo mais só com a estética e com a qualidade impecável, eu me preocupo com toda a cadeia que está por trás, eu me preocupo com de onde vem a inspiração do que está sendo aplicado aqui. A gente fala de como eu vou trazer conhecimento ancestral significativo para trazer voz para quem não tinha voz, talvez, através do luxo. Como eu vou trazer um respeito à cadeia produtiva pelo valor que a sustentabilidade tomou no mundo atual. Né? Quando a gente fala de crise climática, quando a gente fala de mercado de trabalho em relação à economia verde, né? É uma das duas grandes áreas, segundo o Fórum Econômico Mundial, que a gente vai ter carreiras com muito espaço. Economia verde e tecnologia. E a economia verde ela é muito pautada em temos um problema social muito relevante, que são as mudanças climáticas, e a gente precisa, como sociedade, criar negócios que sejam rentáveis, mas ao mesmo tempo sustentáveis. Sustentáveis para o planeta, sustentáveis para as pessoas e tudo mais. Quando eu trago para o luxo essa percepção de que eu não quero o excesso no sentido do gerar mais do que eu preciso. Eu quero a abundância no sentido de trazer mentalidade mais abundante, mas ao mesmo tempo mais consciente. A consciência ambiental para a cadeia do luxo, ela acaba inspirando outras cadeias que são atreladas, né, e que são derivadas dessa cadeia do luxo. E isso acaba gerando movimentos sociais de valorizar isso em outros negócios. Você começa no luxo trazendo, e aí novas gerações que valorizam a mentalidade sustentável, né? Se eu começo trazendo essa visibilidade de que eu sou responsável com os materiais que eu utilizo, eu sou responsável com as comunidades que eu me envolvo, eu sou responsável com a cadeia produtiva como um todo que eu utilizo, eu sou responsável com o descarte do que eu tenho que descartar, e eu trago isso como um valor para o meu consumidor declarado, eu atraio consumidores que são atrelados a esse mindset, mas eu gero uma cultura que vai se desdobrando e daqui a pouco eu vou ver um supermercado com selo de sustentabilidade, porque ele quer garantir que a cadeia dele também é sustentável. Porque isso vai virando um movimento de inspiração nos negócios. Eu acho que a gente precisa, né? Eu falei um pouco desse pós-revolução industrial, o luxo foi muito para um lugar do poder aquisitivo, com a ascensão, né, mudança de classe social, mas um poder aquisitivo que foi para um consumismo exacerbado em alguns lugares. E eu acho que aí a gente perde um pouco desse conceito do luxo mais core, que é a qualidade, a raridade, sabe? A escassez, no sentido de que aquilo é precioso. Se eu tenho... E não é um precioso só pelo dinheiro que ele custa, é precioso no conceito dele como um todo. Se eu tenho 500 peças iguais de uma peça de luxo, quanto que isso é precioso de verdade para mim? Eu nem consigo usar todas aquelas peças. Então, perde um pouco desse sentido. A gente tinha um pouco antes essa visão de que o consumidor do luxo, ele era um consumidor que entendia um pouco do valor do luxo per si. Né? Então, eu vou falar lá, eu gosto do empoderamento que a Chanel deu para as mulheres, eu gosto do Yves Saint Laurent ter feito terno que eu posso usar para trabalhar, do Armani me colocar como uma mulher corporativa. Tudo isso tem significado. Agora, quando o luxo ele vira simplesmente uma ostentação em relação a eu conseguir ter mais capacidade financeira, às vezes nem com trabalhos tão lícitos ou tão bons, ele perde essa essência da história, sabe? Da mudança do comportamento. Por isso que eu gosto muito dessa ideia da gente falar de essência e tendência juntos. Porque essência é aquilo que eu não quero abrir mão. Não é porque a inteligência artificial faz várias coisas
que eu deliberadamente vou querer que ela faça todas essas coisas. Tem coisas que eu gostaria de escolher que elas vão continuar humanas, pelo valor que elas têm. Agora, ao mesmo tempo, tem coisas que vão ser tendência. E que eu entender essas tendências e projetar futuros melhores utilizando essas tendências é importante. E esse consumismo exacerbado que veio dessa ascensão social, ele joga muito contra essa sustentabilidade, Total. né? É. Ele sai dessa linha do eu tenho consciência do planeta e eu entendo o valor histórico que isso tem, e isso representa alguma coisa para mim, representa alguma coisa na sociedade. E é isso, né? E não eu quero comprar a loja inteira porque eu quero demonstrar que eu tive uma ascensão social. Sim, exatamente. São perspectivas muito diferentes em relação ao luxo, né? Eu adorei isso que você falou e eu vou trazer de novo, que é essa questão do excesso e da abundância, que faz toda a diferença, né? O excesso é você ter muito, né? Você ter ali em excesso, em quantidade. Já a abundância, ela incorpora aí você entender o valor que isso tem. Exato. Né? Exato. O valor, seja como pertencimento realmente, ou como mentalidade, justamente uma mentalidade atual de sustentabilidade. Sim. Exato. Então, um produto de luxo que tem abundância, ele carrega com ele essa questão, esse produto, ou enfim, ou algo que o luxo me trouxe, isso tem abundância nesse sentido. E eu acho que até o conceito do luxo tem mudado muito, né? Da posse de produtos para algumas experiências. Hoje é super luxuoso você poder ter silêncio. Exatamente. É super luxuoso você poder não postar sua vida o tempo inteiro. Offline, Você né? poder ter Estar tempo offline. offline. Agora, É um luxo, É. é o cúmulo do luxo você não precisar postar tudo que você está fazendo, porque você não tem que Exatamente. trabalhar com aquilo o tempo inteiro. Inclusive, eu costumo dizer bem nesse tema que você disse do excesso, eu costumo dizer que eu acho que o grande erro do luxo foi justamente escalar a exclusividade. É isso. Obviamente, atraído pela grande Pela receita. que isso possibilitou, e principalmente no pós-pandemia, né? E que o luxo, na verdade, a função do luxo é demonstrar aquilo que é precioso para a humanidade no determinado tempo. Então, é por isso que hoje a gente fala de tempo é luxo, começou a se discutir isso. É um Porque conceito esse é o muito escasso. subjetivo, mas isso é o escasso. Então, com tudo isso, acho que a gente volta aqui ao cerne da questão, que é o luxo precisa ser responsável com aquilo que ele promove, porque se a gente vai falar de algo precioso, mesmo que não seja acessível para muitos, mas isso inspira muitos a repensarem o que é valioso para si também, não é? Perfeito. Então, eu acho que essa é uma conduta que nós estamos 100% de acordo aqui, que é a filosofia do Novas Vozes, inclusive. E também né? luxo é conexão, né? Conexão de qualidade, né? Nessa era de solidão, e eu digo que tem um esgarçamento do nosso tecido social. Conexão é um luxo também. O Scott Galloway, que é um futurista bem conhecido, professor, ele fala que a gente nunca esteve tão conectado, mas a gente nunca esteve tão sozinho. Porque como essa conexão, ela é muito efêmera, eu tenho a sensação que eu tiro de um botão um amigo, eu tenho milhares a um toque, né? Só que nenhum é amigo, são relações superficiais. E a gente acaba vivendo como sociedade só de relações superficiais. A gente tem perdido o valioso, né? Dos relacionamentos também. Que também é um luxo. Você ter um amigo verdadeiro hoje é luxo. A conexão. A conexão é luxo. Ô, Glaucia, eu vou dar uma fugida, que eu estou muito curiosa para discutir sobre isso. Saiu agora, essa semana, uma pesquisa, né? Que o brasileiro é o povo mais miscigenado do mundo todo. Então, mais de 400 etnias nós temos aqui. Etnias. Né? Isso é uma comprovação de algo que a gente já intuía, né? Mas agora você tem dados científicos para falar sobre isso. E a gente vem nessa busca aí por a nossa real identidade, né? Identidade brasileira, que a gente acabou herdando muito, e aí é eurocentrista e depois americano-centrista, né? Porque a gente se achou lindo ser europeu ou ser americano, e eu acho que agora tem uma revolução aí de valores, a gente começar a valorizar o que é nosso. Como é que você vê isso, valorização do que é nosso, da nossa ancestralidade, como você disse, em um mundo cada vez mais digital e conectado? Perfeito. Eu acho que, obviamente, a gente é muito inspirado, né? Se pega Paris, Milão, o luxo é muito inspirado por coisas fora do Brasil. A maioria das marcas de luxo mais reconhecidas que são aqui
são filiais, né? Você tem a matriz nesses grandes centros onde a moda aconteceu. Mas se a gente olha para a riqueza cultural do Brasil, que vem desde os povos originários até hoje, a gente tem uma riqueza, uma diversidade, que a gente tem 6 países dentro de um país. Se você pega a arte no Nordeste e a arte no Sul, são países diferentes. Se você pega o interior de Minas Gerais e compara com Salvador, países diferentes. Centro-Oeste, o Norte, né? Olha a riqueza do Norte. Só que eu acho que isso passa por uma coisa cultural. O brasileiro, a gente tem síndrome de patinho feio, assim. A gente tem síndrome de vira-lata, né? A gente idolatra muito o que é de fora e a gente desvaloriza muito o que é de dentro. E a gente tem designers brilhantes, a gente tem história, como poucos países têm. Ainda recente perto da história do mundo, né? A gente é novo perto da história do mundo, mas a gente tem muita riqueza. E essa riqueza, ela é pouco valorizada por quem hoje tem acesso ao mercado de luxo, ou muito menos do que poderia ser valorizado. E quando a gente fala desse novo luxo, né? Desse luxo mais sustentável, mais consciente, por que não mais brasileiro também, né? Por que não trazendo toda essa riqueza como valor para gerar educação, consciência, conhecimento? Eu fui ter uma aula de brasilidades num curso que a gente tem que chama Liderança de Propósito. E ele foi mostrar os povos originários todos e ele foi mostrar algumas palavras em tupi-guarani, assim. E eu fiquei impressionada com o quão ignorante eu sou. Eu não sabia. Eu sabia o nome de algumas tribos, porque algumas ruas em Belo Horizonte têm nome de tribos, né? Mas eu não sabia nada, eu não sei falar Brasil em tupi-guarani, sabe? Que é o nosso país, que é a nossa origem, de onde a gente veio. A gente não valoriza tanto a nossa história. Se você perguntar para uma pessoa aí que teve um mínimo de educação, ela vai saber a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Se pergunta a história do Brasil, a pessoa não sabe. Porque não marca tanto, porque a gente não reforça tanto. A gente não tem valorização do cinema nacional contando a história do Brasil. Agora tá tendo um movimento com Ainda Estou Aqui, agora com o filme lá do Agente Secreto. Do Agente Secreto também, nessa pauta da ditadura. Mas a gente usa e consome cinema americano. E o cinema americano vai falar das grandes guerras, vai falar do Vietnã, vai falar da história deles, né? E a gente fica sempre como coadjuvante. Então a gente é um povo criado para se ver como coadjuvante, né? E aí a gente perde uma riqueza que quase país nenhum tem, essa diversidade toda. Então, falando em tecnologia, a gente deveria agora encher o ChatGPT de novas narrativas, né? Exatamente, de preferência, porque ele também é americano. Então, de preferência, colocar muito dado brasileiro. Vamos lá colocar as nossas novas narrativas do que é ser brasileiro no ChatGPT. O que nos ajuda é que o brasileiro é um dos povos que mais utiliza rede social do mundo, né? Um dos que mais alimentam algoritmos digitais somos nós, então acho que somos os mais mapeados por aí também. E podemos então causar um grande impacto também, né? Falando dessa questão da história brasileira, esses dias eu descobri alguém me falou e eu encontrei um documentário chamado Brasil antes de 1500. Não sei se vocês já ouviram. Não, nunca vi. Depois eu vou pedir para a produção linkar aqui no episódio. Mas justamente, né? Porque quando a gente fala história do Brasil, nossa história começa em 1500, né? Nem um pouco. É jovem na perspectiva de história europeia, exatamente, né? Mas tem toda essa trajetória antes. E esse documentário fala sobre isso e é sensacional. Mas aí eu queria aproveitar, né? Você já se declarou aqui apaixonada por moda, você já falou aqui nos bastidores também da sua paixão pela arte. E não só isso, você circula por um mundo de acontecimentos em termos de tecnologia, empresas que estão realmente gerando impacto, fazendo esse movimento. E aí eu queria ouvir de você, então. Que empresas ou movimentos estão já trazendo esse impacto positivo para o mundo, para a sociedade, seja em termos de sustentabilidade, em termos de tecnologia? O que você conta aqui para a gente? Então, eu óbvio vou falar do Ocubo, né? Não tem como. Eu acho que é uma marca que está no Brasil, é do Brasil. É uma marca que valoriza a nossa história. É uma marca que é super preocupada com a sustentabilidade consciente. Acho que é um super exemplo, criando aí peças. Eu vou falar da Gali. A Gali é uma startup
criada por um amigo meu, Luciano Bueno, que é brasileiro, mas está morando nos Estados Unidos, que ele conseguiu desenvolver algodão em laboratório. Então, a partir de células, né, ele consegue gerar algodão sem precisar de áreas para plantar o algodão ou de cadeia logística para transportar o algodão. Algodão muito mais barato, com uma gestão da produção muito melhor, porque eu não dependo de clima, eu não dependo de solo, e com uma cadeia produtiva que eu boto o laboratório onde eu quiser. Né? Então, você transforma disruptivamente o mercado. Você não transforma o mercado melhorando de maneira incremental uma etapa. Eu não estou usando inteligência artificial para otimizar a rota que transporta o algodão. Eu estou usando tecnologia exponencial para fazer o algodão de uma forma completamente diferente. Isso gera uma cadeia completamente diferente. E hoje ele já está em Series B de investimento, tá? Acho que no último round ele levantou 100 e tantos milhões de dólares, não sei, mas assim, estão super bem. Não vou saber os números de cabeça, mas estão crescendo e estão vendendo muito para a China, né? Que é o maior consumidor hoje desse tipo de solução. Mas eu acho que essa consciência de usar a tecnologia não para melhorar o que eu já faço, mas para criar coisas com paradigma completamente diferente, é a provocação que essas tecnologias atuais trazem para a mesa. Então, quando eu olho para a questão da sustentabilidade, eu tenho empresas, por exemplo, fazendo hambúrguer que não é hambúrguer, né? Que não é de verdade, não vende carne, mas ele é plant-based, mas ele tem o gosto da carne, ou ele tenta chegar o mais próximo possível do gosto da carne. Eu tô trazendo o propósito junto, né? Eu tô falando de um mundo que é insustentável no volume de carne que consome, que tem problemas ambientais advindos desse gado, e que eu tô trazendo uma solução que usa tecnologia para emular e desenhar um hambúrguer que funciona de forma diferente. Eu acho que qualquer marca que consiga entender o job to be done dela mais do que o produto ou o serviço, ela sempre está um passo à frente. Na inovação, a gente chama de job to be done o serviço social que uma dada marca faz, independente do produto ou do serviço. Então, se, por exemplo, o serviço social que eu faço é calma, eu posso ser uma empresa de cigarro, eu posso ser uma empresa de colchão, eu posso ser uma empresa de meditação. Todos esses produtos e serviços entregam calma, sem fazer juízo de valor de quais são melhores ou piores. Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a pensar qual que é o trabalho social que o luxo faz. Muito bom. Esse trabalho social tem um monte de tecnologia que pode te ajudar a endereçar da mesma forma. Quando eu falo que a Nike empodera, educação também empodera. A Nike educar não é contraproducente, porque é uma outra vertente que gera o mesmo job to be done para a sociedade. E a gente usa muito pouco isso porque a gente se apaixona pelo produto. E aí você quer melhorar aquele produto. E a gente se apaixona, a gente tem uma segurança psicológica na previsibilidade. Então, se eu sempre fiz de uma forma, eu acredito que tem que ser feito dessa forma. E aí a tecnologia dá uma quebrada nessa. Mas agora eu quero saber qual que é o job to be done do ecossistema de luxo. Vamos lá. Eu acho que o job to be done, aí pode ter várias percepções, mas eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que o grande job to be done do luxo, para mim, é formar mentalidade. Que eu acho que o que o luxo traz? O luxo traz a reboque a vontade de pertencer, que é uma vontade inata de qualquer ser humano, né? E pela vontade de pertencer, você gera várias outras ações. Aquela pessoa que precisa crescer para poder ter poder aquisitivo, para poder ser parte, ela, pelos sonhos que às vezes são materiais, ela se compromete, ela se disciplina, ela executa, ela trabalha para poder ter acesso. Aquela pessoa que quer ser um designer, ela olha, ela admira, ela se inspira, ela desenha. Então, eu acho que o grande job to be done que o luxo faz para a sociedade é de inspirar a sociedade. Inspirar a sociedade a ter sonhos, aspirações, seja aspiração social, seja aspiração intelectual, né, de eu querer desenhar, de eu querer ser capaz de fazer, seja aspiração de pertencimento. Então, eu acho que tudo aquilo que mexe com a gente de alguma forma está ali dentro. E eu acho que se o luxo entendesse melhor que ele gera, né, esse trabalho social,
Ele poderia fazer várias outras coisas e chamar de luxo. Eu poderia fazer um spa e chamar de luxo. Porque aquele spa... Já existe alguns, né? Já, Por que o luxo está indo pro hotel? Porque o hotel gera a experiência que está atrelada àquela marca. O luxo já percebeu que não está só no produto. Está em todo aquele ambiente que eu gero através dessa marca para a sociedade. Que proporciona que eu acho que é sensações. Essas sensações, exato. Nossa, sensacional. E isso, Glaucia, isso tem um pulo do gato genial aí, que eu queria trazer realmente para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Porque eu faço um trabalho de mentoria, então a gente trabalha muito com a elevação da marca, da operação toda no momento. Mas olha só, quando você fala que 70% dos skills que a gente tem hoje não serão mais... úteis, né? Para o mercado de trabalho. Isso e tantos outros dados geram uma super insegurança em muita gente que pensa, por exemplo, será que o meu negócio vai existir, vai ser necessário, vai haver demanda para o meu negócio? Quando você fala em job to be done, ou seja, né, o serviço que a minha marca gera para a sociedade, isso muda completamente. Completamente. Né? Tem muito a ver com o propósito, tem muito a ver com a essência da marca, que é algo que a gente fala bastante também, mas isso muda completamente e traz para o empresário, para o empreendedor, um novo olhar sobre como utilizar essa expertise que ele desenvolveu para algo além, ou algo paralelo ao que ele vem desenvolvendo. Então, não tenham medo do futuro, da inovação que se aproxima. Saibam entender para onde, se atualizem ao contexto, porque isso pode levar o seu negócio para um outro lugar muito mais necessário, desejado no futuro. Eu sempre falo que a pergunta, ela não pode ser, será que o que eu faço vai ter valor no futuro? Ela tem que ser, o que todo esse ambiente diferente me dá para que eu possa gerar mais valor ou outro valor. Perfeito. O Clayton Christensen, que é um professor de Harvard já falecido, é o pai da inovação disruptiva. Ele escreveu o The Innovator's Dilemma, que é o livro que cunha, né, esse termo de inovação disruptiva. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ela não é intuitiva, que ele fala que inovação incremental mata trabalhos, inovação disruptiva cria trabalhos. E não é intuitivo porque todo mundo tem medo da inovação disruptiva. Falar, o AI vai substituir o que eu faço, eu não vou mais existir. Mas na prática, o que a história mostra é que a inovação incremental, ela em geral, vai melhorar um processo que não vai precisar de tantas pessoas mais, ou vai colocar uma máquina que vai substituir algumas pessoas, então vai automatizar um processo. Ela tira a mão de obra humana, né? Na sua grande maioria. Quando eu falo de inovação disruptiva, ela é o maior habilitador de novos mercados. Se eu não tenho tecnologias de plataforma, se eu penso no taxista. O taxista antes, ele precisava ter uma licença de táxi, ele precisava ter um ponto de táxi, ele precisava conhecer a cidade, porque não tinha o Waze. Quando eu tenho o Uber e o Waze, eu ser taxista, basta eu existir e ter um carro. Então, eu habilito o acesso facilitado através da tecnologia. Tudo depende da lente que eu estou usando. Se eu estou olhando para a lente da ameaça da tecnologia, eu vou achar um monte de ameaças, porque elas estão aí. Mas se eu olho com a lente das oportunidades da tecnologia, elas são muito maiores, porque eu nunca tive tanta capacidade computacional antes, eu nunca tive tanta tecnologia disponível a preço acessível antes. Hoje eu abro uma empresa em questão de minutos. Antes isso era restrito, eu precisava de um monte de processos. Alguns conhecimentos só estavam em grandes corporações e governos, agora eles estão acessíveis. Sim. Então é essa lente, né, do perguntar, não é se o que eu faço existirá. Isso não importa. O problema social que eu resolvo, ele ainda é um problema relevante? Se ele vai ter mercado para você. Sim. Só muda o que você usa para fazer aquilo acontecer, né? Maravilhoso, gente. Exatamente. Transformação parar, de mindset. Exatamente, refletir e se atualizar mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. É um chacoalhão, né? É um chacoalhão, exatamente. Nossa, Glaucia, me fala uma coisa. Você, com a Singularity Brasil, como é que vocês estão preparando essas lideranças para integrar isso tudo nas suas estratégias de negócio? Como é que essas lideranças vêm sendo preparadas? Então, o que a gente faz muito é estudar a teoria da disrupção, né? Às vezes as pessoas olham para grandes fenômenos tecnológicos ou de negócios que aconteceram nos últimos anos e as pessoas acham, nossa, que incrível, que genial, como isso apareceu, como se fosse uma aleatoriedade.
Mas quando você começa a estudar as práticas de gestão, de estratégia, de desenvolvimento, né, dessa estratégia, entrega de valor, existem padrões, né? Então, quando eu falo de uma empresa hoje que ela cresce a 2 dígitos por ano, né, 2 dígitos grandes por ano, eu tô falando de uma empresa que na grande maioria das vezes, ela não é pautada em forecast. Ela não é pautada em pegar meus números históricos de crescimento orgânico e projetar para frente com um crescimentozinho. Ela é pautada em foresight. Ela não está pautada em eu predizer como vai ser o futuro, porque isso é uma ilusão hoje. Ela está focada em explorar futuros alternativos com método e conseguir entender desses futuros alternativos quais são mais ou menos prováveis, como ela vai agir se cada um desses se materializar, porque o futuro ele é de fora para dentro. Não sou eu que dito para onde o futuro vai. Muda comportamentos sociais, muda a tecnologia, muda o clima, muda a economia, muda a política. E isso tudo abre um leque de oportunidades que eu traduzo para mim. E dentro desses cenários possíveis, eu tenho cenários preferíveis que eu quero co-construir deliberadamente. Aí meu plano estratégico está nessa direção. Mas existem cenários mais prováveis ou menos prováveis, catastróficos para mim também. E esses minimamente eu deveria monitorar e ter ação. Então não é mais, planejamento estratégico não é mais sobre ter respostas. É sobre saber fazer as perguntas certas que vão te ajudar ao longo do caminho pensar melhor. Os modelos clássicos de planejamento estratégico, eles são um trilho de trem, né? Fixo, vai nessa direção. A gente fala de planejamento estratégico que é uma trilha, né? Não um trilho. Eu vou subir uma montanha, eu vou testando o solo, vou vendo onde está molhado, onde está escorregadiço. A gente traz muito isso. Primeiro, esse desenvolvimento de pensamento de foresight que não é intuitivo para o ser humano. A nossa espécie evoluiu incrementalmente, de uma geração ensinando para outra o que fazer. O que isso trouxe para o nosso cérebro é um cérebro que ele não consegue lidar com o exponencial. A gente não consegue pensar no exponencial. Ele não é concebível para a nossa cabeça ainda. Talvez daqui várias gerações será. Mas como essas tecnologias elas só existem em escala nos últimos 30 anos, 40, o nosso cérebro demora para isso virar uma parte da nossa existência. Então a gente não sabe lidar com instabilidade, a gente não sabe lidar com pensamento de futuro, né? Esse estar confortável no desconforto. A gente não tem pensamento sistêmico. A gente sobreviveu incrementalmente ensinando para a próxima geração o que fazer. E aí esse é o grande ponto para a Singularity. A Singularity fala, olha, como a gente não tem tempo, porque essas tecnologias já estão aqui, a gente precisa trazer um treinamento intensivo para esses cérebros para saber lidar com decisões exponenciais, saber lidar. Como eu tomo decisão em relação a uma tecnologia que ainda não chegou lá? Eu não consigo fazer um business case disso, tradicional, né, PMI. Tem outros métodos. Então, a gente é muito focado nesses métodos. Métodos para navegar em incerteza, sem pirar, né? Sabendo ali como fazer isso. E eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada, porque é um tema que, para mim, ele é necessário. Porque a saúde mental de um ser humano incremental num mundo de tecnologia exponencial, ela vira um dos maiores problemas. Imagina. Porque a gente não sabe lidar. E aí a gente vê o nível de depressão, pessoas que tiram a própria vida. Porque é muito. É overwhelming, né? E aí você trazer metodologia para ajudar você a parametrizar, tomar decisão, analisar, criar um plano, trazer um pouco dessa segurança que o ser humano precisa num ambiente que é caótico por natureza, é um job to be done muito importante, é um trabalho social muito importante, Sim. né? Que é o que a gente faz lá. Maravilhoso, gente. Uau! Para pensar muito, mais uma taça, por favor, né? Gláucia, olha só, no nosso workshop, no As Novas Vozes do Luxo, workshop presencial, a gente sempre proporciona conhecimento e reflexões para que as pessoas que já atuam no mercado de luxo ou até curiosos, então a gente faz um conteúdo muito voltado para pessoas que estão no ecossistema do luxo, empresários, gestores, empreendedores, para que elas saiam daquele contexto de luxo muito eurocêntrico, até americanizado, que a gente adotou, né? O Brasil começou a desenvolver essa cultura de luxo agora, e para que realmente fomentem novas soluções, novas possibilidades.
E o que você enxerga, né? Você que me encantou tanto na sua fala sobre tecnologia e ancestralidade, e que caminhos que você enxerga que são possíveis para o Brasil criar sua identidade de luxo global? Porque eu também, como você, vejo muitas possibilidades agora, mas que caminhos que você sugere para a gente criar essa identidade global, considerando as nossas singularidades em termos de cultura, em termos, sabe, da miscigenação, como a Tipe trouxe? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, eu acho que se a gente quer levar o Brasil para fora, né, se a gente quer alavancar o Brasil como um item relevante, a gente tem que começar a entender como o Brasil é visto por fora um pouco melhor. Eu vejo alguns casos, não são especificamente do mercado de luxo, mas são correlatos. Se a gente olha o que a Farm já é para fora, por exemplo, né? Eu sou casada com um italiano e a minha sogra, ela é completamente apaixonada pela Farm, porque ela vê a estampa, ela fala, é brasileira. Tem aquela identidade, aquela alegria, aquele calor, aquela coisa, parece que você está no Rio de Janeiro, né? Ela é carioca de alma, assim. O que é muito legal. Então, eu já tenho uma identificação muito rápida de que aquilo é dali. As Havaianas, né? Se a gente olhar o que as Havaianas são de fenômeno fora. Eu estava em Paris, precisei comprar um chinelo, eu não tive coragem de pagar. O que custa uma Havaiana lá? Eu falei, não, volto para casa e compro um chinelo em casa. Porque foi criado. E é um chinelo. Um chinelo lindo e tal, mas é um chinelo. Então, assim, por quê? Eu trouxe o significado, eu trouxe um valor, eu trouxe uma história, uma narrativa. Né? Eu trouxe a bandeirinha do Brasil ali. E o Brasil, ele tem uma coisa muito legal, que o Brasil é muito querido fora. Quem trabalha muito em mercado internacional, você vê o quanto que quando você fala, eu sou brasileiro, aparece um sorriso imediatamente no rosto, né? As pessoas amam os brasileiros. Amam nossa alegria, nossa energia, o quanto a gente é amistoso, o quanto a gente é receptivo, né? Atencioso. Eu acho que quando a gente começa a olhar para as possibilidades de contar a nossa história para fora, levar mais da nossa história. Eu acho que o mundo está sedento de conhecer mais a gente. O fenômeno desses 2 filmes que a gente falou, né, da ditadura, do tanto que fez barulho, é porque o mundo não conhece a gente. A gente vive numa ilha, né? Como a gente só fala português a gente, aqui, é como se a gente fosse uma ilha dentro de um continente. Como a gente é muito grande, a La China, a gente consome a nossa própria coisa, né? A gente consome nossa música, a gente consome... E poucos são os artistas que vão para fora. Então, eu acho que o primeiro passo para o luxo brasileiro ir para fora é quase um roadshow de cultura brasileira para o exterior, sabe? A gente mostrar quem a gente é. E nem que a gente comece pelos clichês. Quer começar pelo carnaval? Tá tudo bem, a gente começa pelo carnaval, a gente começa pela bossa nova, a gente começa pelo que é mais conhecido e vai mostrando as outras camadas, pela Amazônia. E vai mostrando as outras camadas, sabe? Mas eu acho que tem uma barreira a romper, que é a barreira do... Quando você tem um mercado interno muito grande, o interesse do empresário de sair fica pequeno. Sim, é verdade. E quando você tem uma barreira de língua, que felizmente ou infelizmente nós herdamos uma língua que ela não é muito útil globalmente, né? Você tem lá Moçambique, Portugal, a gente, sei lá quantos países falam português. Ela vira uma barreira significativa também, mas até nisso... As tecnologias ajudam. Ontem o Google anunciou a primeira videoconferência que traduz a voz simultaneamente. Né? Sensacional. Então, é questão de muito pouco tempo para essa barreira da língua não ser mais uma barreira. E quando ela não for, o apetite do empresário brasileiro de querer levar para fora, ele fica maior. Então, eu acho que a tecnologia ela é um grande aliado nisso tudo. Porque no meu doutorado eu estudei um fenômeno que a gente chama de Born Global, que são startups que já nascem globais. A tecnologia propicia isso, né? Você já lança uma empresa que do dia 1 ela é internacional. E antigamente você tinha que ter uma empresa, ela crescia e aí você fazia expandia. todo um planejamento. Ou por franquia, ou por distância psíquica, né? Que a gente fala maior proximidade cultural. Né? Você tinha ali estratégias de internacionalização clássicas. O que a tecnologia trouxe é a possibilidade de você apertar um botão e abrir uma empresa que ela atua no mundo inteiro, ela entrega no mundo inteiro. Então, isso também, eu acho que a tecnologia vai ser o maior habilitador da gente poder exportar a cultura brasileira. E eu acho que o mundo precisa.
Porque falta Brasil no mundo, sabe? Sim. Falta a nossa... Nosso job to be done precisa ser... O Brasil, por causa da nossa diversidade, né, racial, a nossa diversidade, né, a nossa miscigenação, a gente é um dos povos, nós somos um dos povos mais inclusivos do mundo. A gente coexiste muito bem com pessoas muito diferentes. Tem isso muito fácil aqui, Muito né? fácil. O que é a cara de um brasileiro? Você não sabe descrever, pode ser qualquer cara. Se você fala, o que é a cara de um nórdico? O que é a cara de um norte-americano? O que é a cara de um peruano, de um asiático? Tem uma cara. Sim. A gente não tem cara. Isso é maravilhoso, porque o mundo precisa disso. Quanto mais nesse mundo tão polarizado que a gente vive, sabe? Então, eu acho que levar o jeito brasileiro e a nossa cultura a reboque, sabe? Porque a cultura, ela é sempre parte, né, desse contexto. Sim. Eu acho que tem muito mercado. Só que tem essa barreira da língua e do mercado interno muito grande que não torna tão atrativo. Posso completar aqui? Eu acho que você tem total razão. Eu acho que você pontuou super bem, né? Criou esse mapa super bem de tantas possibilidades. Eu vejo que a gente ainda tem um grande desafio, que é a mentalidade, como você já trouxe aqui também. Então, nós nos achamos competitivos a nível global, porque o mercado lá fora admira muito o Brasil, a cultura brasileira, isso é fato. Tanto que Osklen captou isso muito rápido, vem fazendo sucesso. Granado também, Granado né? também, Eu muito. vi que teve agora na Inglaterra... o dia que eles marcam o início ali da primavera, enfim, das festividades mais de verão, né? Primavera, verão, com lojas todas enfeitadas com flores. A Granado fez uma exposição, uma vitrine maravilhosa, né? Então, a marca muito levando essa alegria, esse DNA brasileiro, né? E a gente vê, por exemplo, dentro do luxo, no turismo de luxo, a gente vem percebendo uma valorização cada vez maior dessa questão do turismo, da biodiversidade. Então, a gente já tem aqui o Safari, vamos dizer assim, no Cerrado, o Grupo Canto, que a gente já entrevistou também, a Pousada Trijunção, fazendo um trabalho maravilhoso. Os hotéis de selva na Amazônia. Hotéis de selva, isso. Então, a nossa biodiversidade e até o turismo de desconexão já vem sendo realmente muito forte, porque o Brasil proporciona isso. Né? No nosso interior ou até no nosso litoral, a gente tem isso muito forte, né? Então, acho que realmente falta talvez essa grande valorização, porque tecnologia está disponível, né? O mundo valoriza, falta a gente realmente dar esse passo. E é muito interessante isso, né? Eu trabalho muito para gringo, né? E, cara, eles não são tão melhores que a gente, não. Pelo contrário, a gente é muito bom, tá? A gente é muito inteligente, a gente é muito competente. Isso aí. A gente não valoriza o quanto a gente é competente. Muito flexível, muito adaptável. E muito inteligente. O brasileiro, ele tem essa coisa de conexões não óbvias. Que seja pela nossa cultura diversa e tal. E aí, se você pega uma cultura como o norte-americano ele é muito binário. Sim ou não, yes, no questions, né? Ele não... O cinema americano é um bonzinho, um malvado, o malvado se dá mal, o bonzinho fica bem. Quando você vai para cinema europeu, ou você vem, né, pro latino, o vilão, você gosta do vilão, você entende um pouco o lado dele também, ele é cinza, né? Ele tem nuances, a história não é tão linear, ela tem ali uma complexidade. A gente é criado nessa complexidade. E isso traz mais plasticidade para o nosso cérebro. Então, a gente lida melhor com a gente lida melhor com a ambidestria, a gente lida melhor com a ambiguidade do que alguém que é criado numa lógica mais cartesiana, né, de solução de problemas. E isso no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo sem respostas óbvias, é uma vantagem competitiva enorme. Genial. Esse jeito safo do brasileiro é um skill essencial para o mundo novo que a gente está indo. Porque no yes, no question não vai dar, porque não funciona assim. É complexo. Criatividade, né? Nós precisamos disso para novos caminhos, novas soluções. Gente, a gambiarra é genial. É sério, é genial. Você com pouco recurso conseguir resolver o problema na prática. É inovação, assim, a gente chama de protótipos de baixa fidelidade, né? A gambiarra é genial, assim. Então, o brasileiro tem isso culturalmente, não é um skill a ser ensinado. A gente é gambiarreiro, né? Isso é muito legal. Enfim, eu sou bem patriota, então é difícil muito bom, de falar. Adorei. Vamos à nossa pergunta, que a gente sempre encerra com ela.
Para você, o que está in, o que está out dentro da visão de futuro? Eu acho que o consumismo está out, consumismo extremo, né? Nesse mundo que a gente precisa falar de sustentabilidade, que nós estamos literalmente nos torrando nesse planeta, então tá out. Eu acho que o uso não focado em gerar impacto positivo das tecnologias está out. Eu usar a tecnologia só para pensar no meu próprio bolso e não para tornar o mundo melhor, eu acho que tá out. Não tem problema nenhum você ganhar dinheiro tornando o mundo melhor, tá? Só para deixar claro, mas eu acho que tá out. E o que eu acho que tá muito in é isso que a gente falou aqui, de eu conseguir trazer significado, história, representatividade para dentro do luxo. Intencionalmente, né? E valorizando o Brasil sempre que possível. Eu acho que isso é muito in, assim. Uau. Muito bom. Maravilhoso. Lindíssimo. Fica a dica aí, né? Para quem quer projetar futuros, considerar o que está em, o que está out. Maravilhoso te ouvir, porque eu acho que até desmistifica um pouco a questão da inovação tecnológica, no sentido de estamos todos fritos. Exato. Né? Para mim ficou bastante isso. Temos futuros possíveis a partir de onde estamos hoje. A depender das nossas decisões e ações hoje, né? Porque o futuro, ele é consequência do que a gente decide, do que a gente faz hoje, né? A gente gosta de olhar para o futuro como se ele fosse invariável. A cada decisão que a gente toma, a gente cria um futuro diferente. Então, a gente que co-constrói, né? Ele é co-construído, ele não chega aleatoriamente. Então, é isso. Acho que é a consciência de tomar ações na direção dos futuros que a gente quer construir. Pensando sempre no impacto positivo. É isso. Maravilhoso. Então vamos encerrar aqui como a gente começou, Cláudia. Eu só queria lembrar aqui, a gente começou falando de que inovação precisa conhecer o contexto, alinhar a linguagem e transformar a mentalidade. E aqui, que a gente traz isso no nosso workshop, algumas palavras nós falamos, outras elas permearam a nossa conversa. Então eu vou fazer um teste com quem está nos escutando. Você tem narrativa, sabe conversar sobre esses temas? Mindset, decolonização, etnocentrismo, eurocentrismo, ancestralidade, ODS. Tem narrativa, tem repertório? Então é isso que a gente provoca com as nossas novas vozes. E falando de repertório, uma das definições de inovação que eu mais gosto é: inovação é processo mais repertório. Quanto mais repertório você tiver, mais você consegue criar conexões diferentes, mais você é inovador. Então não é só decorar processo, precisa de repertório. Maravilhoso esse repertório de hoje. Sensacional, Glaucia, super Parabéns, obrigada. Eu que agradeço. Por tanta generosidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento. Acho que a gente vai ter que chamá-la de novo, né? Mas é isso. Muito obrigada, minha querida. Obrigada a vocês, uma honra. Obrigada. Obrigada.